Olá, boa tarde. NT Sul deste dia 2 de maio está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Mais um dia difícil para os gaúchos por conta dos temporais e chuvas que atingem todo o Rio Grande do Sul. A chuva não dá trégua, subiu para 13 o número de mortos. Outras 21 pessoas seguem desaparecidas. No NT Sul de hoje, a gente vai atualizar você sobre o que está acontecendo na região central do estado. E para isso, eu vou receber os repórteres ao vivo aqui no estúdio. E eles trazem depoimentos de autoridades e também orientações para a população. O nível do rio Jacuí já ultrapassou os 25 metros. Estas imagens foram feitas há pouco e mostram que a água está quase encostando na ponte do Fandango. Aqui em Cachoeira do Sul, 110 pessoas estão abrigadas no ginásio Derlizão. Neste momento, a Defesa Civil não consegue contabilizar quantas pessoas foram para a casa de parentes. A orientação para quem mora próximo do rio ou outros rios e arroios é sair de casa, porque a água continua subindo. Ontem, o governador Eduardo Leite decretou o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Infelizmente, será o maior desastre que o nosso estado já tenha enfrentado, infelizmente maior do que o que nós assistimos no ano passado. A Defesa Civil segue alertando a população e pedindo para que todos os gaúchos permaneçam em local seguro. Não é hora de pegar a estrada, tem muitos bloqueios, muitas áreas com risco de deslizamento de terra. Força e muita fé. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. Cachoeira do Sul está ilhada neste momento. Todos os acessos foram bloqueados pelo volume de águas das últimas horas, o que resultou no comprometimento estrutural das rodovias e também pontes do entorno. O Bernardo Miller está chegando agora para atualizar todas essas informações, estas informações sobre os impedimentos, em relação à mobilidade para a população aqui de Cachoeira do Sul especialmente. Bernardo, muito bem-vindo ao NT Sul, Então hoje a gente faz essa cobertura com os repórteres aqui no estúdio, então já começo te cumprimentando e te pergunto aí quais são as últimas atualizações sobre essa questão estrutural das rodovias especialmente. Ok, Daniel. Olá para você, para quem está em casa. Situação bastante complicada, Daniel? A gente viu agora o relato do governador classificando como a maior tragédia no estado do Rio Grande do Sul, principalmente afetando aqui a área central do nosso estado. A gente traz para a nossa audiência toda a parte de logística aqui em Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul, ela tem 3 pontos de acessos. 3 pontos oficiais com uma condição de rodovia trafegável. Mas neste momento, diante da situação que estamos vivendo, Cachoeira do Sul está ilhada. Isso mesmo, não tem acesso nem pela Ponte do Fandango, nem pela RSC 287 e também pela ERS 403, que é a ligação com o município de Rio Pardo. A gente vai detalhar isso, mas principalmente dando importância, Daniel, à questão envolvendo a Ponte do Fandango. Por quê? A Ponte do Fandango, hoje o Rio Jacuí já atingiu os 25 metros, é uma cheia histórica que compromete a parte estrutural da Ponte do Fandango. A gente tem imagens e compartilha com a nossa audiência falando sobre essa questão dessa cheia, porque ainda na tarde de ontem o DENIT decidiu interromper a passagem de veículos ali na Ponte do Fandango diante dessa situação de risco. Toda a várzea do entorno do Rio Jacuí, aqui nas proximidades de Cachoeira do Sul, está bloqueada, a água tomou conta, o que compromete toda a parte da rodovia. Inclusive, a gente compartilha imagens do acesso à Ponte do Fandango e também na BR-290, inclusive ali nas proximidades de Charqueadas, onde houve o rompimento da BR-290 diante do volume de chuva, impedindo esse deslocamento das pessoas até a região metropolitana, que é o principal acesso aqui de Cachoeira do Sul. Então, com esse bloqueio do DENIT na Ponte do Fandango, mais a 290 comprometida, já limita um acesso do município aqui em Cachoeira do Sul. Inclusive, a gente traz sonoras e depoimentos do coordenador da Defesa Civil aqui de Cachoeira do Sul, Edson das Neves Júnior, que falou sobre essa situação da Ponte do Fandango. A gente tem as imagens onde a água está muito próxima da estrutura de ferro da ponte, o que pode ocasionar numa
retirada dessa estrutura levada pelas águas. Então, seria uma tragédia muito grande, uma marca muito triste se vier a acontecer uma situação dessa. E o coordenador da Defesa Civil, ele explica ontem em coletiva convocada pela Prefeitura como está a situação da Ponte do Fandango neste momento, com o nível do rio aqui em Cachoeira do Sul batendo os 25 metros. Vamos acompanhar. O que trancou, digamos, Ponte do Fandango? O DENIT está acompanhando essa elevação do nível do rio. Conversamos com o Iratã, não é um problema de estrutura da Ponte do Fandango. O problema é o rio manter essa elevação, chegar embaixo no tabuleiro da ponte e ela levantar e cair. Então não é a tonelagem do caminhão, não é o carro, não. É o risco dela levantar e cair pelo nível. Então, assim, eles tomaram essa decisão, até porque você não tem como tu estar dizendo assim, agora passa, não passa, passa, não passa. A decisão ela foi do DENIT, a gente tem que respeitar ela. O relato, então, do coordenador Edson das Neves Júnior, Daniel, falando sobre essa situação da Ponte do Fandango. A gente hoje chegou até ali os gabaritos, onde tem a marcação, não conseguimos acesso por conta do risco, mas é possível a gente visualizar a água no entorno ali da ponte e a estrutura em franco risco diante do volume de água que vem descendo, principalmente ali da barragem de Dona Francisca, onde faz esse nivelamento do Rio Jacuí de certa forma. Inclusive, a engenheira da Prefeitura, a engenheira da Secretaria de Planejamento, a Jéssica Oliveira, falou sobre essa avaliação que ocorreu ainda na tarde de ontem, visualizando a condição da Ponte do Fandango e esse risco diante do volume de chuva e de água que desce e compromete toda a estrutura. Toda ponte, nenhuma ponte ela é calculada para receber essa carga lateral de água, né? Se ela chegar no nível das vigas, nem precisa ser no tabuleiro. Ela vai levantar as vigas, vai fazer o que aconteceu. Tem um vídeo rodando por aí que aconteceu ali em Santa Maria e vai fazer exatamente isso. Ela vai levantar e vai levar. Então a gente tem volume de contribuição de vários lugares, mais essa ponte de ferro que a gente sabe que ela está sendo puxado por uns barcos que estão nela. Tem a questão que Dona Francisca também está com volume excedente, a gente não tem como mensurar se vai subir nas vigas e também não tem como dizer que não vai. Então, por precaução, até nem foi uma orientação nossa, foi o DENIT já tinha tomado essa decisão, mas a gente foi lá até a pedido do Iratã fazer essa vistoria. Tá, então o relato da Jéssica, só para mais ou menos a gente esclarecer, Daniel, antes da gente prosseguir dentro desse assunto, a Ponte do Fandango ela é apenas colocada em cima desses pilares, não é fixo. Então o próprio peso da ponte mantém ela nesses pilares. Então o que aconteceria? Como a Jéssica e o próprio coordenador da Defesa Civil, Edson das Neves Júnior, comentou, essa água ela viria, pegaria na ponte e ela de certa forma sairia desses pilares onde ela está ali posicionada. E esse é um risco muito real, é importante que a população tenha consciência disso, né, Bernardo? Porque ontem, quando nós publicamos a informação nas nossas redes sociais, falando que a ponte seria interditada, as pessoas começaram a perguntar assim, tá, e a pé, não dá para passar sobre a ponte? Então a resposta é, não dá para passar a pé sobre a ponte, né? Porque se daqui a pouco a população começa a forçar a barra nesse sentido de querer passar por ali, e é um risco iminente, vamos usar o bom português para que todos tenham consciência disso, né? A imagem de hoje pela manhã, com a água batendo praticamente, chegando no nível da ponte ali, é uma imagem impressionante, né? Olha aí, tá na tela já essa imagem. Então a gente tem aí a dimensão da grandeza dessa enchente e do risco. Então não corra risco, né? A ponte está interditada e não dá para passar de nenhuma maneira, né? Nem mesmo a pé, porque seria se colocar aí num risco muito grande. Bernardo, vamos adiante aí, então sobre a questão dos acessos, né, aqui de Cachoeira do Sul. Porque via 153 não dá para chegar, 290 não dá para chegar, 403 via Rio Pardo, algum jeito? Não tem, porque ali na ponte que faz esse acesso, primeiramente é em dois locais, mas vamos precisar aqui em Cachoeira do Sul, no Rio Botucaraí. Ainda no asfalto, essa ponte do Rio Botucaraí, ainda na tarde de ontem, essa água já passou por cima dessa ponte e também invadiu as extremidades, tanto a cerca de pouco menos ali de 1 quilômetro, essa água que pegou essa várzea, principalmente das lavouras no entorno do Rio Botucaraí, já acabou passando por cima dessa pista, tanto de quem vem de Rio Pardo como quem sai de Cachoeira. A gente tem um mapa, né? Exatamente, a gente tem um mapa que compartilha melhor isso e também falamos sobre a RSC 287, que tem
ponte que caiu e tem comprometimento das estradas aqui da 287. Então esse mapa aqui, Daniel, ele resume um pouco. A gente já falou aqui da BR-290 e também no quilômetro 132, que é ali encharqueadas. A gente rodou imagens logo no início, onde a parte desse asfalto acabou cedendo por conta do volume de chuva. E ali naquela bolinha vermelha, próxima à bolinha verde, que é Cachoeira do Sul, é a Ponte do Fandango, onde tem esse bloqueio. A gente nem está contando, Daniel, Caçapava do Sul, que inclusive tem uma ponte comprometida no acesso de Caçapava. Então o entorno para a região metropolitana, ele passa lá pela região sul, faz todo esse contorno até chegar a Porto Alegre. E isso passa de 500 quilômetros, é uma distância bastante significativa e a gente não tem informações sobre a condição dessas estradas. Sobre a 403, ali naquele pontinho vermelho é onde está a ponte do Rio Botucaraí, onde essa água já passou por cima e já comprometeu parte dessa estrutura. E também tem a mesma situação em Rio Pardo, onde a mesma condição está presente. Na 287, são 7 pontos de ponte que caiu, ou também comprometimento da estrutura da rodovia. No quilômetro 226 em Santa Maria, 187 em Agudo, 167 em Paraíso do Sul, no 154 em Novo Cabrais, 135 em Candelária, 104 em Santa Cruz do Sul e no quilômetro 67 ali em Venâncio Aires. São 7 pontos ou que a estrutura da rodovia está comprometida ou até mesmo a ponte que acabou caindo. Resumindo, se você de casa puder, evite pegar estrada, né? Porque realmente são muitos pontos, muitas dificuldades, não é o momento de viajar. Bernardo, muito obrigado pelas informações importantes, né, sobre logística. A gente segue nessa cobertura aqui. Obrigado por essas informações. Outros detalhes, né, também aí nas nossas redes sociais. Valeu. Eu retorno na sequência com informações da energia elétrica aqui em Cachoeira do Sul. É isso aí. Obrigado, Bernardo, pelas informações. E olha, ontem à noite, a prefeita de Cachoeira do Sul, a Ângela Chu, convocou uma reunião de emergência e uma coletiva de imprensa no gabinete. Ontem, às 5 horas da tarde, a Ponte do Fandango, o principal acesso à cidade, foi interditada, como a gente falou agora há pouco, né, em função da enchente do Rio Jacuí, e a cidade está, então, isolada. Tem muita coisa acontecendo. A nossa equipe esteve lá acompanhando essa coletiva. Eu, o cinegrafista Edson Michels e também a Lena Caetano, que já está chegando agora aqui no estúdio para nos trazer todos esses detalhes sobre esse verdadeiro gabinete de crise, né, Lena? Bem-vinda aqui ao NT Sul. Obrigada, Daniel. Infelizmente, né, para não trazer tão boas notícias como a gente sempre gosta. Mas né? Informações que são necessárias, cruciais para a nossa comunidade nesse momento. É verdade, o pessoal está sequioso por isso e até por isso, né, foi convocada essa reunião ontem pela prefeita Ângela Chu lá no gabinete da prefeitura, onde de lideranças locais participaram dessa atividade. A gente vai ver imagens aí um pouquinho dessa reunião, Daniel, onde a prioridade principal foi, segundo a Defesa Civil, segundo a prefeita Ângela Chu, né, fazer com que a população tomasse ciência, tomasse conhecimento realmente de como o município está tratando essa situação, esse momento difícil pela qual estamos vivenciando. Cachoeira do Sul, segundo o Edson Júnior, está isolada fisicamente de outros municípios, mas nós não estamos sozinhos. Existe uma mobilização total com relação ao governo do estado, com relação a todos os segmentos possíveis que possam auxiliar o município a contornar, né, a sobreviver, a passar por esse momento difícil e, inclusive, presente também nesse encontro o deputado estadual Cláudio Tatti, que também trouxe o gabinete dele para Cachoeira do Sul e já mencionou também que está à disposição. Então, todas as forças, vereadores, né, todos os segmentos da cidade reunidos neste encontro para ouvir do município e também para que o município ouvisse, né, demandas, ouvisse preocupações de cada segmento. Bom, e é importante a gente destacar, né, Helena, que o Rio Grande do Sul tem cerca de 1.700 barragens outorgadas sob monitoramento. Então, aqui em Cachoeira do Sul, a situação mais preocupante é da barragem do Capané, é isso? É a barragem do Capané que mais nos preocupa, Daniel, e principalmente o pessoal que mora na região, né, tem muita preocupação com relação a como é que está a medição. A notícia é que não existe mais medição, né? A régua já não tem mais acesso, né? O pessoal já não tem mais acesso, mas ontem à noite o Edson Júnior mencionou que
Todas as barragens estão sob monitoramento, a barragem do Capané não foge a essa regra, também a barragem da CRM lá no Piquiri também está sob monitoramento, então todas estão em situação de alerta e ele falou um pouquinho mais sobre isso, especificou realmente como está a situação agora e quais são as condições de cada uma dessas barragens. Barragem do Capané, tá? Ela chegou a 7,20 metros, isso já coloca ela também numa situação de alerta. Tá? O nível da taipa dela é 14, mas ela trabalha com um nível de segurança pelos estudos de 7 metros, ela não deve ultrapassar 7 metros. Ano passado ela chegou a 9 e resistiu. São níveis de segurança, então se emite um alerta e a gente tem que alertar a comunidade e preparar as equipes de resposta aqui. Tá? Um rompimento, digamos, hipotético da barragem do Capané, que os estudos mostram, sai de lá uma onda de 3,6 metros, começa a atingir as primeiras casas em 5 minutos, 11 minutos, 17 minutos. Então isso é uma zona de autossalvamento, não tem tempo de resgatar. E essa água também contribui em Cachoeira. Cenários que nós estamos vivendo, Piquiri, nós temos a barragem da CRM, tá? Também estamos tentando monitorar, está excedendo o volume dela, um rompimento dela atinge a questão do Shell, tá? Então, assim, isso tudo fica em monitoramento tempo full time, com Brasília e com o governo do estado, né? O Senado também vai nos informando e acompanhando. E essa sincronização justamente é muito importante, né? Inclusive hoje o presidente Lula está no Rio Grande do Sul, a gente espera anúncios que sejam importantes e eficazes e emergenciais, né, para o momento que a população mais precisa. Mas, gente, é o seguinte, o Rio Grande do Sul está em situação de calamidade pública e muitos municípios estão também decretando situação de emergência, calamidade. E Cachoeira do Sul vai fazer esse decreto, Lena? Daniel, na reunião foi tratada também essa questão, que existe uma pressão para que Cachoeira do Sul, em função do difícil momento em que está, decrete situação de emergência, de calamidade, enfim. Mas existem restrições com relação a isso. Isso porque, no momento em que o município decreta a situação de emergência ou de calamidade, o município fecha toda e qualquer condição de adicionar novos eventos nesse decreto. E, com isso, de possivelmente acrescentar novas possibilidades de recebimento de ajuda, porque todo momento existem atualizações, coisas novas estão acontecendo, então existe um monitoramento para que, no momento em que Cachoeira do Sul evolua a situação do tempo, do clima, enfim, que no interior, principalmente, haja já hajam relatórios e atualizações sobre a situação real de cada localidade, aí sim, tudo colocado à mesa, tudo posto, a situação de emergência ou de calamidade, a elaboração de um decreto possa acontecer. O Edson Júnior explicou com mais detalhes sobre essa situação, sobre essa condição em que Cachoeira do Sul se encontra. Existe uma pressão do município decretar a situação de emergência. O município tem que logo decretar a situação de emergência. Eu disse para ela, vamos decretar amanhã, mas eu vou pedir para ela uma autorização para mim conversar novamente com o governo federal, porque decretada a situação de emergência neste evento, a gente tem um prazo de 10 dias para laudar e informar quais são os danos e prejuízos deste evento. E eu estou falando de um evento gradual, que, por exemplo, nós fizemos um decreto hoje, eu tenho 10 dias e o nível do rio continua a subir, e o pessoal do interior não conseguiu ver as pontes. E aí daqui a um pouco nós estamos fora do prazo. Então até o ponto do decreto é algo que a gente vai ter que pensar. Ou pensarmos até mesmo na possibilidade de 2 decretos. Tá, de eventos diferentes, um por uma chuva intensa enxurrada, um por chuva intensa vendaval. Aí então a fala do superintendente da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, o Edson das Neves Júnior, não é, sobre essa possibilidade, né, Helena, de decretação da situação de emergência e esse contexto de que se o decreto for feito, na prática, pela burocracia, são 10 dias, né, para informar todos os estragos. E isso pode ser inviável, dado o contexto. É um relatório que ainda não existe. É um relatório que não tem como fazer nesse momento, porque tem que salvar vidas. Exatamente. Lena, obrigado pelas informações. A Lena volta também daqui a pouquinho para trazer outras atualizações para a gente ao vivo aqui no Telejornal NT Sul. Obrigado, Lena, pelas informações. Ok, voltamos logo. E olha, quem vai chegar agora para trazer outros detalhes para a gente é a repórter Thelma Tomás, vai trazer orientações da Defesa Civil, as pessoas nesse momento de crise, a segurança das famílias, estratégias para o socorro de quem precisa e cadastramento de voluntários. Thelma, muito bem-vinda também aqui ao NT Sul nesse dia de tantos transtornos, né? Mas
aqui estamos para prestar esse serviço que é também tão necessário para a comunidade. Bem-vinda. É isso, Daniel. Não há como dizer boa tarde, né? Nós estamos numa situação bastante delicada, mas o nosso compromisso é de trazer informações e aqui estamos para isso. Como tu adiantaste, a gente vem para trazer detalhes, principalmente para aquelas famílias que dependem do socorro da Defesa Civil, e trazemos aqui as estratégias que estão sendo adotadas aqui no município de Cachoeira do Sul nesse sentido. Neste primeiro momento, então, o ginásio Derlizão, como já em outras oportunidades, vem sendo o abrigo para aqueles que precisaram se socorrer em função de terem as suas residências, as suas casas afetadas pelas as chuvas que vêm nos assolando ao estado de uma maneira geral, nessa situação impensada, né, depois de todo o terror, né, Daniel, que nós já vivemos no ano passado. Como foi antecipado aqui na primeira fala que nós vimos aí na abertura do jornal, é o maior desastre que o estado do Rio Grande do Sul já viveu nos últimos tempos. E aqui em Cachoeira do Sul, de novo, nós vemos essa situação das cheias se repetindo. Até o momento, são 110 pessoas que estão abrigadas, melhor dizendo, no ginásio Derlizão. Com relação aos desalojados, não há um número contabilizado pela Prefeitura Municipal, porque a estratégia atual é de inicialmente socorrer essas pessoas e garantir que elas estejam, então, acomodadas, e os desalojados, diferentemente dos desabrigados, são aqueles que têm o socorro em familiares, amigos, em alguns locais que comportem, então, num primeiro momento, essas pessoas que não podem permanecer nas suas próprias casas. Então, neste momento, a Prefeitura Municipal está trabalhando com essa estratégia de socorrer aqueles que estão desabrigados, sem condições de permanecer nas suas residências, e os desalojados serão contabilizados tão logo esse primeiro socorro aos mais necessitados tenha sido prestado. Com relação aos cadastros, inclusive, também são detalhes que vão ficar em segundo plano, como já foi antecipado aqui pela própria Defesa Civil. O objetivo principal agora é salvar as vidas, né, Daniel? Ô, Thelma, e uma circunstância, né, que se forma aí nesse momento, né, um questionamento é o seguinte: e se o Derlizão lotar? Porque são muitas famílias que estão precisando desse deslocamento, né, de ser retiradas das áreas de risco. E aí, vão para onde as pessoas? Nessa reunião que vocês acompanharam ontem, inclusive, foi relatado que uma das estratégias apresentada, inclusive, pela Coordenadoria Estadual de Educação, a 24ª, que atende aos municípios da região, a qual Cachoeira também está inclusa, a coordenadora Elaine Dalcin levantou a hipótese de se utilizar, então, os ginásios e os espaços mais amplos das escolas do estado do Rio Grande do Sul. A gente separou um trecho dessa manifestação dela e acompanhamos agora. Nós temos os ginásios das escolas, né, que a gente pode, assim, dispor para ocupar se precisar, né? Nós temos ali no Rio Jacuí, assim, um local central bom, né, que a gente pode conversar, e tem banheiros, a gente pode ceder para isso. Escolas, né? Nós temos o João Neves também, que tem aquele pavilhão, né? Nós temos, assim, lá no Virgilino, tem aquele ginásio enorme também, então a gente pode auxiliar nesse sentido. Bom, então essa é a estratégia nesse momento desse grupo de crise, não é? E os ginásios podem ser utilizados, essas quadras cobertas de escolas. Thelma, e as pessoas em área de risco? O que fazer, né? Porque ainda tem muitas famílias precisando aí de saída dos locais em que se encontram. A gente sabe que as chuvas ainda estão acontecendo, existe esse prognóstico de ainda termos um alto volume de água, principalmente aqui para a região centro. Então, há ainda uma contabilização dessas vítimas, é possível que mais pessoas sejam afetadas, então, por conta das chuvas, e tem ainda, embora o trabalho de sensibilização da Defesa Civil, as pessoas mais resistentes, mas que invariavelmente talvez precisem desse socorro. Se o Derlizão lotar, tem esse plano aí de se socorrer das escolas estaduais, mas a orientação, inclusive utilizando frase dita, né, pelo superintendente da Defesa Civil aqui de Cachoeira do Sul, o plano é não se tornar mais uma vítima. Então, num primeiro momento, é abandonar a casa, abandonar o lugar e salvar a própria vida, não se colocar em risco para tentar auxiliar outro, inclusive, e chamar as forças especializadas no caso de se perceber que existe risco à própria vida ou de terceiros, né? A gente separou também um trecho aí da fala do Edson Júnior. As capacidades
de respostas, tá? Elas estão todas empregadas, se necessário ainda serão ampliadas. Mas a autoproteção, o próprio cidadão entender o que ele está vivendo, isso é fundamental. E por isso eu fui dizer, se mora na beira do rio, na beira de um arroio, se mora num local que tem risco de deslizamento, sai. Sai, vai para o vizinho, sai, vai para um amigo, sai, fica até na rua nessa hora. Não fica esperando para ver acontecer. Então, essa é a informação que a gente tem que passar. Sai, chama o bombeiro, chama a Defesa Civil, os telefones, chama a Brigada Militar, os telefones estão à disposição, a Polícia Civil está à disposição, o Exército, todos estão à disposição. Mas neste momento a gente tem que passar isso para a população. Sai. A gente está recebendo pedidos, Cassol, todo mundo. A estrada está intransitável, a minha casa está chovendo dentro, a minha casa isso. A gente cadastra, mas isso vai ser um segundo momento. Bom, tá aí a fala então do Edson das Neves Júnior. Nós estamos aqui ao vivo com a Thelma Tomás, trazendo esclarecimentos para a gente sobre essa situação das cheias aqui em Cachoeira do Sul, dessa chuva torrencial. Thelma, nessas situações, a população, ela tenta se colocar no lugar do outro, né? Daqui a pouco você percebe um vizinho ali que está precisando, a pessoa tende a estender a mão. E aí, dá para se voluntariar? Que tipo de voluntariado é possível nesse momento? As orientações são diferentes em termos de município e estado, Daniel. A Defesa Civil do Estado diz que, no momento, a prioridade é que todos fiquem em casa. Não há cadastro de voluntários, a orientação é para que a população, de maneira geral, evite qualquer deslocamento, porque existe realmente risco em todos os aspectos, seja para sair de casa, seja para as viagens, como já foi dito aqui pelo Bernardo. Nós estamos ilhados, mas principalmente os deslocamentos, porque não há segurança, há risco de movimentação de massa, estradas, enfim. Então, da parte da Defesa Civil Estadual, a orientação é: exceto para trabalho ou para risco de saúde, fiquem em casa. Só para as necessidades essenciais. Não há necessidade, nesse momento, de serviço voluntário. As forças estão bem organizadas e, num segundo momento, quando for o caso, haverá essa movimentação, essa organização de serviço voluntário. Já aqui em Cachoeira do Sul, existe um cadastramento que está sendo feito pela Prefeitura, por meio de um formulário que está disponível no site da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul. Através desse formulário, as pessoas respondem a um questionário, colocando as suas habilidades, as condições, veículos, todos os detalhes que permitam a essa equipe de crise que está trabalhando na gestão desse momento difícil aqui em Cachoeira do Sul, elencar quais os tipos de trabalho que poderão ser ofertados para esses voluntários. Então, a disposição ao trabalho será feita só mediante esse cadastramento prévio e a própria Prefeitura Municipal, por meio desses agentes, fará o contato com esses voluntários depois do cadastramento, fazendo, então, a convocação, Daniel, para esse trabalho. É importante destacar também que a questão das doações também seguem critérios específicos, né? A assessoria de comunicação está reforçando muito isso, que doações de roupas não são necessárias nesse momento. Né? Então, toda oportunidade que a gente tiver, a gente vai reforçar isso. Tem uma lista específica dos itens que estão sendo recebidos pela Defesa Civil e pela Prefeitura de Cachoeira do Sul aqui na cidade. E a gente está, inclusive, divulgando essas informações com frequência nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Embora, né, Thelma, a gente também saiba que nesse momento não é fácil para boa parte das pessoas acessar esse tipo de plataforma, né, porque a gente também está com muitas limitações de internet aqui em Cachoeira do Sul, né, em todos os sentidos. Tem uma dificuldade muito grande no serviço de internet na cidade, assim como nós estamos também com um problema bem pontual, uma instabilidade nos contatos das redes de telefonia. Isso é um assunto que eu trago na minha próxima intervenção, inclusive no serviço de atendimento do Hospital de Caridade e Beneficência. Então, são detalhes que vão ser ajustados assim que as condições climáticas permitirem. Mas sim, existe problema com a internet, existe problema com a telefonia, mas essas informações, à medida que a gente conseguir atualizar, vai trazendo para vocês aqui também nas edições do Telejornal, e numa próxima intervenção também a gente traz os detalhes sobre as doações que estão sendo recebidas pela Prefeitura. Perfeito. Thelma, obrigado pelas informações. A Thelma retorna daqui a pouquinho, trazendo mais detalhes para a gente, assim como os nossos demais repórteres, né, nesse nosso grande mutirão da informação nesta quinta-feira. Obrigado, Thelma. Obrigada, Nunes. Até daqui a pouco.
E ainda daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui imagens de um sobrevoo na região metropolitana de Porto Alegre, no delta do Jacuí, com todas as bacias, com todos os rios que vão aí para o Guaíba, com esses rios muito acima da média em seus volumes, há aí um temor de que o Guaíba possa chegar até 4,20 metros, né, de elevação. E aí isso poderia ser aí um problema muito grave para a capital gaúcha, Porto Alegre. Daqui a pouquinho a gente vai ver essas imagens. Bom, nesse momento nós vamos aqui para a nossa tela para ver também mensagens da nossa audiência. Você de casa pode seguir interagindo, 51997697129 é o número do WhatsApp. No nosso YouTube, hoje nós temos live somente no YouTube, também com algumas limitações hoje de internet, né? Mas a gente faz a transmissão e você pode comentar aí no nosso youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos ver então aqui as mensagens que chegam pra gente. A Eliane Sampaio, Paraíso do Sul, município que fica pertinho aqui de Cachoeira do Sul. Infelizmente, a chuva não dá trégua. Aqui em linha campestre, em Paraíso do Sul, estamos sem acesso às estradas e rodovias. Muitos estragos, conta aqui a Eliane. Obrigado, Eliane, pela participação. Força aí para toda a comunidade. Vamos aqui para a próxima participação. O recado de Rivael Silva. É um absurdo o comércio alimentício se aproveitar do caos que está se tornando a cidade e aumentar os preços dos alimentos muito além do normal, diz aqui o Rivael. Não tínhamos conhecimento até o momento, viu, Rivael, também desse fato. Se tiver mais detalhes, mande pra gente aí, por gentileza. Quem mais? Silmar Martim está participando. Bom dia, amigos. Se todos saírem correndo para os mercados e postos de gasolina, vai acabar. As pessoas pensam somente em si. Triste isso, diz aqui o Silmar. Obrigado, Silmar, também pela tua participação. É isso, né? Ontem a gente viu uma grande corrida aos postos de combustíveis aqui em Cachoeira do Sul, com longas filas. Hoje pela manhã isso se repetiu novamente. E a gente não está aqui para julgar, né, esse fato, afinal as pessoas precisam fazer os seus deslocamentos. Então foi realmente aí uma situação bastante difícil. Daqui a pouquinho a gente traz mais mensagens aqui da nossa audiência. Você de casa pode seguir interagindo, mandando a sua mensagem, falando como está o seu bairro, o local aí em que você mora. E a gente traz esses recadinhos também aqui para a nossa tela. E a seguir a gente fala da falta de energia elétrica. Aqui em Cachoeira do Sul, mais de 800 clientes da RGE estão sem luz. E no interior, mais de 2.000 propriedades seguem sem o fornecimento de energia. Tem atualização sobre o abastecimento de água em Cachoeira do Sul. Defesa Civil segue removendo famílias das áreas de risco aqui no município. Por questão de segurança, as aulas estão suspensas em todas as escolas do município. O intervalo é rapidinho, nós já voltamos. NT Sul já de volta ao vivo aqui na TV Novo Tempo, nesta quinta-feira de muitos problemas no estado do Rio Grande do Sul e também em Cachoeira do Sul, município que nesse momento está ilhado do ponto de vista logístico, né? Não dá para sair ou chegar, não dá para acessar Cachoeira do Sul porque as rodovias estão bloqueadas. Tem ainda muita previsão de chuva, não é, para esta quinta, até mesmo para sexta-feira. Vamos ver agora aqui na nossa tela imagens da nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. E é isso, a gente tem aí uma certa névoa, né? Uma névoa baixa, em alguns momentos chove também. Hoje, até ao longo da manhã, a gente não teve assim aquela chuva torrencial, né? Uma chuva como a gente viu nos outros dias, ontem especialmente, mas em nenhum momento chega a parar, assim, fica uma chuva fina, né? E ainda tem previsão de mais pancadas de chuva. Por isso, inclusive, nesse momento, nós vamos ver então a previsão com alerta de chuva para diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul. Conforme a sala de situação da Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul e Defesa Civil, o avanço da frente fria e o fluxo de umidade vindo do norte do país intensificam ainda mais a chuva sobre as Missões, o centro do Rio Grande do Sul, a região metropolitana de Porto Alegre e demais áreas da metade norte. Os volumes variam entre 80 e 130 milímetros neste dia, devendo passar dos 250 milímetros no dia no noroeste, no norte, nos vales, na serra e no litoral norte. Com o deslocamento das instabilidades, seguem as condições para temporais isolados nas Missões, no noroeste, no norte e no nordeste.
O sistema frontal, conforme a Metsul, se desloca pelo estado no decorrer desta quinta-feira, somando mais transtornos e problemas que vão agravar uma situação já dramática em diversas comunidades gaúchas. E nós vamos ver agora mais participações da nossa audiência. Muito obrigado a você de casa que está relatando também situações e a gente vai assim atualizando o que acontece aqui no município de Cachoeira do Sul. Vamos para a tela. Itajane Moura, quais doações são necessárias para o pessoal que está abrigado no Derlizão? Lanche e material de higiene podem ser doados? Pergunta aqui a Itajane. Podem sim, Itajane. Inclusive, se você tiver condição, acesse aí o nosso Instagram, o Facebook também da TV Cachoeira, que tem a lista completinha dos itens que são mais necessários neste momento, tá bom? Obrigado aí pela participação. Quem mais? Temos aqui uma mensagem anônima. Aqui no Capão da Cruz, Estrada da Água Morna, estamos isolados. No meio da estrada tem um buraco que afunda quase 1 metro. Para cá tem crianças, mulheres grávidas e idosos que precisam de atendimento médico, relata aqui essa mensagem que a gente recebe. Interior, a gente nem tem a noção ainda, né, a dimensão do problema conforme essa mensagem que a gente recebe. De manhã recebemos também informações de uma ponte, né, que foi levada aí pela água na localidade do Bosque. Ontem também, num rápido contato com o Cassol, que é o nosso secretário de Interior aqui em Cachoeira do Sul, a gente soube ali que tem muitos desafios, né? Então as populações vão precisar tomar todo o cuidado possível nesse momento e no caso aí de risco iminente, entrar em contato com os serviços oficiais pelos canais oficiais, né, dos bombeiros, da Defesa Civil aqui em Cachoeira. Quem mais? O Leandro Pontes, por que não usar também o ginásio da Fenarroz para acolher os desabrigados? Não vi citarem nada sobre isso. Leandro, a informação que a gente tem já sobre isso é a seguinte: por que o pessoal não está querendo usar o ginásio da Fenarroz? Nós já estamos com uma certa proximidade da data, né, da Feira Nacional do Arroz. Então, como não há a menor informação de quanto tempo as pessoas vão precisar ficar num local isoladas, né, retidas, sem poder voltar para casa, o caminho que está sendo usado por esse gabinete de crise aqui de Cachoeira do Sul é destinar as pessoas para o Derlizão e posteriormente para esses ginásios das escolas, né, porque é um espaço que também vai receber um menor impacto do que no caso aí da Fenarroz, que vai precisar desse espaço num curto espaço de tempo, tá bom? Então, é essa informação que a gente tem de momento. Quem mais? Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes, então, aqui na nossa programação das participações. Bom, já que está na tela, vou falar aqui rapidamente a participação da Viviane Dias Pedroso. Preocupante a situação que se encontra na nossa cidade. Está carente em todas as áreas, sem previsão de resolução de problemas de extrema urgência. Não temos nem a quem recorrer. Ninguém se responsabiliza por nada, diz aqui a Viviane. Obrigado, Viviane, pela tua participação. Olha, nós podemos atestar também aqui acompanhando todo o empenho, né, que a Defesa Civil está fazendo e como a gente relatou aqui no começo já do jornal, nesse momento, né, os atendimentos são para aqueles atendimentos, olha, de risco iminente de morte, pessoas que estão correndo risco de vida. São esses atendimentos que estão sendo feitos pela Defesa Civil, pelos bombeiros e também pelos agentes aí, os militares do quartel. Bom, nós vamos adiante aqui com as nossas informações. O repórter Bernardo Miller está retornando agora aqui para o estúdio para trazer mais atualizações, para falar também sobre abastecimento de energia em Cachoeira do Sul. Bernardo, bem-vindo de volta aqui. O que você conseguiu apurar sobre a questão de energia aqui em Cachoeira? Bom, diante de toda a situação de chuva, né, Daniel, vários pontos aqui em Cachoeira do Sul sem luz e principalmente em todo o estado do Rio Grande do Sul. Também tivemos oscilação de internet aqui em nosso município, também acontece em várias outras regiões aqui do estado gaúcho. Falando de Cachoeira do Sul especificamente, se tratando de RGE, são 840 pontos clientes sem o abastecimento de energia aqui em Cachoeira do Sul. Isso somente no município, na cidade. Por parte do interior, aí esse serviço é feito pela Seletro, são mais de 2.255 contas clientes que não têm esse abastecimento de energia, principalmente no interior. Por isso que esse número é maior do que na cidade, porque o interior foi duramente afetado pelas cheias
principalmente aqui do Rio Jacuí, nessa área central. Então o interior acaba sofrendo mais com essa falta de abastecimento. No Rio Grande do Sul, Daniel, são em torno de 290 mil clientes. O grande percentual da RGE é dividido em CE Equatorial e outras companhias de energia. Aqui no interior, só para a gente esclarecer melhor essa informação, a gente preparou uma lista com os locais onde não tem esse abastecimento de energia no interior de Cachoeira do Sul. Está aqui na tela, na zona rural, BR-153, Seringa, Irapuá, Balneário Irapuá, BR-290 Jeribá, BR-290 Capané, BR-290 Piquiri Rural, Piquiri Vila também na BR-290, Balneário São Lourenço, Linha Palmeira, Balneário Capão Grande, Barragem do Capané, Cerro dos Peixotos e Vila Vargas. Sobre atualização sobre restabelecimento, Daniel, tanto a RGE como qualquer outra companhia está trabalhando com muita dificuldade diante da água que invadiu alguns pontos aqui no interior. Então, existe essa dificuldade de chegar até o local e restabelecer essa energia. Obviamente, essa atuação, no primeiro momento, vai ser aqui na cidade, em Cachoeira do Sul, nas áreas centrais, nos bairros. Então, fica esse trabalho concentrado por parte da RGE aqui na cidade de Cachoeira do Sul e a Seletro trabalhando nesses pontos do interior. Só na área central aqui do estado são mais de 16 mil pontos sem energia elétrica. Juntando Cachoeira do Sul, toda aqui a região de Jacuí Centro, também Vale do Rio Pardo, ultrapassa de 60 mil pontos, Vale do Taquari mais de 100 mil pontos sem energia. Então uma situação bastante caótica, o Rio Grande do Sul quase batendo a marca de 300 mil clientes sem luz aqui no Rio Grande do Sul por conta dessas enxurradas dos últimos dias. Cachoeira do Sul também não foge desse cenário aqui na cidade, então 840 pontos. Daniel. Bernardo, só revisando então ainda esse assunto, tem previsão de restabelecimento? Nesse momento, os esforços da RGE são na área central aqui do município. A partir daí, bairros e a Seletro trabalhando diante da necessidade e de conseguir chegar nos locais, restabelecer essa energia no interior. Por exemplo, Balneário São Lourenço, a água tomou conta, uma elevação alta, não tem como chegar. Então, permanece desligado a rede de energia naquele local. Assim que essa água recuar, começa novamente o abastecimento para essa população que deve ter saído desse local diante do cenário que se apresenta da cheia do Rio Jacuí, saindo do Balneário São Lourenço. No momento que essa população, esses moradores ali do entorno retornarem para suas casas, o restabelecimento de energia também volta, mas a água precisa baixar. Bernardo, obrigado pelas informações, né, sobre a questão da energia. A gente estima, né, que a energia possa retornar o quanto antes para essas populações, mas a realidade dos fatos é que pode demorar um pouco. Obrigado. Agradeço. Bom, e a gente fala um pouquinho também sobre a situação dos rios aqui em Cachoeira do Sul. Vamos dar uma olhadinha agora na situação de Porto Alegre, porque ontem o governador Eduardo Leite, ele, na verdade hoje de manhã, divulgou um vídeo mostrando um pouco a situação das ilhas. Enquanto a gente vai mostrando, o Thelma Tomás já está aqui no estúdio, pode passar por aqui, vai chegando, Thelma, para a gente falar um pouco mais, né, sobre esses assuntos. Olha só como é que está aí o chamado Delta do Jacuí, né, que é aquela região ali em que o rio vai chegando e desemboca no Guaíba. E é uma imagem assustadora, né? Tá praticamente tudo tomado de água ali. Inclusive aqui, olha o alerta que é feito, né, desde a manhã de hoje. Região das Ilhas do Guaíba, na manhã desta quinta-feira. Então diz o governador, acabo de receber a informação de que o Guaíba deve atingir o nível de 3 metros, cota de inundação, nessa tarde, ou seja, hoje, quinta-feira, podendo chegar amanhã a 4 metros. Para se ter uma ideia, ano passado, em novembro, ele atingiu 3 metros e 46. Dependendo da direção dos ventos que represam o escoamento, pode chegar a 4 metros e 20. Então, todo um esforço já para fazer aquele fechamento de comportas, né? Na região do Cais, ali na região central de Porto Alegre, né? Centro histórico, justamente porque toda essa enxurrada vai parar no Guaíba, vai chegar em Porto Alegre, né, Thelma? O prefeito Sebastião Melo, hoje pela manhã, já tomou essa medida, né, de fechamento da contenção, e as imagens hoje pela manhã já apontavam também, né, que o 4º distrito
totalmente tomado pelas águas. Porto Alegre também deve enfrentar uma enchente violenta, né, Daniel? Tal qual nós estamos vendo acontecer aqui em Cachoeira do Sul, ninguém no estado vai sair ileso. E falando em estado do Rio Grande do Sul, esse é o nosso tema agora, né? É isso, porque ontem o governo apresentou um panorama dessa situação e aí eu peço a você, Thelma, nos conte aí qual que é o panorama, até para quem está em outras regiões do país, né, quem sabe não acompanhou muito de perto, qual que é a concretude que acontece no Rio Grande do Sul? A manifestação é de catástrofe, realmente. E o tom é muito pesado justamente porque nós já tínhamos vivenciado uma situação bastante assustadora no ano passado e essa tem de ser ainda mais violenta, enchente, em função do volume, da quantidade de chuvas que vem se registrando em pouco curto espaço de tempo, curtíssimo melhor, dizendo espaço de tempo, aqui no estado do Rio Grande do Sul e dessa vez não só numa região isolada, mas em todo o território gaúcho. A gente separou a primeira manifestação do governador, a tônica que ele deu ao iniciar a live, manifestando a situação de uma maneira geral e a preocupação do Estado em conter essa crise que se instalou em função dessa situação climática. Infelizmente, será o maior desastre que o nosso Estado já tenha enfrentado, infelizmente maior do que o que nós assistimos no ano passado. Nós estamos vivendo um momento muito, muito crítico no Estado. A diferença em relação ao que aconteceu no ano passado é que, no ano passado, por exemplo, no momento crítico de setembro, no Vale do Taquari, nós tivemos uma enxurrada, mas em seguida o tempo nos deu condição de entrar em campo para fazer socorro, resgate e salvar centenas de vidas naquelas condições. Neste momento, nós estamos tendo muitas dificuldades operacionais para colocar as equipes em campo, seja do Exército, seja da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros. Nós estamos tendo muitas dificuldades de fazer os resgates. Daí a fala do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Thelma, e hoje pela manhã, uma comitiva federal, do governo federal, chegou ao Rio Grande do Sul, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí? Lula já está em Santa Maria justamente para ajustar essa questão levantada aí pelo governador Eduardo Leite, que é a dificuldade no socorro às vítimas. Manifesto já dado pelo presidente por telefone ao governador Eduardo Leite, se colocando à disposição e já enviando aeronaves, ainda não teria sido suficiente, portanto, o presidente veio até o Rio Grande do Sul e, nesse momento, está reunido com forças de segurança aqui do estado e com forças do Exército brasileiro para tentar agilizar, então, a disponibilização de outros recursos para auxiliar no socorro às vítimas aqui no estado do Rio Grande do Sul. É óbvio, né, Daniel, que não somente esses assuntos serão tratados, mas justamente alternativas financeiras também de socorro ao estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista que agora a crise é ainda maior. Uma das estratégias que se tem levantado é de garantir que sejam aportados recursos para o socorro às pessoas que agora, em maior volume, também perderam tudo, inclusive aquelas que estavam se recuperando ainda da tragédia vivenciada em dezembro, outubro, novembro do ano passado. Para nós, aqui em Cachoeira do Sul, ficou marcado dezembro, né? Mas as regiões do Vale do Taquari já vivenciaram isso ainda em novembro. Conforme o relatório apontado agora pela Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, são 147 municípios afetados, mais de 4.500 pessoas no estado do Rio Grande do Sul em abrigos, 21 pessoas desaparecidas e 13 óbitos. Os números são muito dinâmicos, devem aumentar até o final do dia de hoje, né, Daniel? A gente segue acompanhando e as atualizações são feitas pelo menos 3 vezes ao dia pela Defesa Civil aqui do estado do Rio Grande do Sul. Thelma, e mais uma situação que a gente precisa falar aqui é sobre o atendimento do hospital, porque, como a gente já mencionou antes, Cachoeira do Sul está ilhada, né? Não tem acesso. E aí, quem precisa do HCB, Hospital de Caridade e Beneficência, como é que faz?
Hoje, o superintendente do hospital nos encaminhou um vídeo, tranquilizando, de certa forma, a comunidade cachoeirense. Estão assegurados os atendimentos seletivos ao IP. Houve um retrocesso aí numa decisão da Federação dos Hospitais e Entidades Filantrópicas, considerando essa crise que o Estado está atravessando. E a fala do Luciano traz uma certa tranquilidade à comunidade cachoeirense de maneira geral, e a preocupação fica mesmo centralizada na questão dos insumos. Vamos conferir o que ele diz. Nós estamos sem acesso a outras cidades, então isso muda muito o nosso acesso aos fornecedores, então nós não temos abastecimento de insumos, bem como também a região que nos acessa, que nós somos referência, por exemplo, Caçapava, Encruzilhada e Centro-Serra, não tem acesso à Cachoeira do Sul. Da mesma forma, nós também não temos como transferir pacientes para outros centros. Que isso importa então para nós? Nós precisamos o uso racional de todos os insumos hospitalares para que a gente possa manter os atendimentos prioritários dentro do hospital. Diante disso, nós estamos nesse momento cancelando todos os procedimentos cirúrgicos eletivos para que a gente então possa reservar esses insumos para casos mais urgentes. Hoje projeta termos insumos hemodiálise até segunda-feira, na terça-feira que passaria a ser problema. Então, nesse meio tempo, nós estamos encontrando outras alternativas, né? Vamos fazer contatos também para a gente ver como a gente faz a partir de terça-feira. Então, apesar de todas essas dificuldades, a gente está conseguindo manter o atendimento praticamente a pleno nas necessidades maiores da comunidade, ficando prejudicados os atendimentos eletivos. Essa é a fala, então, do Luciano Morche, o superintendente do HCB. Thelma, obrigado pelas informações. É isso, então, boa tarde a todos. Valeu. Bom, e a gente segue falando aí sobre o assunto, porque a Lena Caetano agora está, então, retornando aqui com mais informações para a gente. A Defesa Civil segue com muitas demandas, mas agora pela manhã o resgate dos ilhados foi o foco. É isso, né, Helena? Bem-vindo de volta. Oi, Daniel, é isso mesmo. Agora pela manhã, mobilização total por parte da Defesa Civil para zerar praticamente a fila, digamos assim, de pedidos, de reivindicações, de pedidos de socorro de pessoas que estão ilhadas, principalmente em áreas mais distantes, interior, enfim. Agora pela manhã, a gente atualizou essa situação com o Edson Júnior por telefone. Ele conversou com a gente e a gente vai ouvir um pouquinho dessa fala dele. Nós estamos agora aqui na ação com bombeiros e com voluntários de jet ski para buscar algumas pessoas que ficaram ilhadas no interior e para zerar essa questão das pessoas que estão ilhadas, né? Esse é o objetivo do dia de hoje, né? Que ninguém mais fique ilhado ou isolado pelas águas do Jacuí. Vocês têm lista de espera, Edson? Para esse atendimento? Isso. Não, isso durante a noite o pessoal começou a solicitar muito retirada de pessoas que estavam ilhadas nas suas residências. Só que à noite tu não tem visibilidade no rio, então esses bombeiros agiram dentro de um limite de segurança, atuaram durante toda a noite, né? Mas o trabalho que de dia tu tem uma velocidade de fazer, à noite ele é bem mais reduzido. Então, praticamente já foi encerrada a questão ali do São Lourenço. Também já foi encerrada a região do Capão Grande, agora tem 2 pessoas no Irapuá, e o Irapuá, para te acessar ele com embarcação é mais difícil, então foi feito um contato e o pessoal que utiliza o jet ski em Cachoeira do Sul colocou as suas embarcações à disposição, estão entrando agora aqui no Rio Jacuí. O barco dos bombeiros vai até um ponto que tem acesso, depois o jet ski faz a busca, né? E traz essas vítimas até os bombeiros que vão trazer eles para Cachoeira do Sul. E temos ainda uma solicitação de uma pessoa que está em terra firme, mas já está cercada de água, né? Na Porteira 7. Aí isso preocupa, a gente quer ver se também reduz isso, até porque depois o rio continua subindo e à noite vem o pedido de socorro. Aqui os moradores já nos informaram que tem uma outra família próxima que também não pediu. Então a gente já pediu que um jet se direcione até lá para ver se de fato tem pessoas e para que essas pessoas saiam de suas casas. Ação, então, da Defesa Civil. E antes de finalizar, só para contextualizar que o pessoal está se perguntando muito, e o abastecimento de água? Cachoeira do Sul tem água, abastecimento normal segundo a Corsan, não trabalham com a possibilidade de faltar água, eventualmente.
Tem um gerador, também, segundo nos informaram, a postos. Então, é uma possibilidade que, a princípio, não é trabalhada pela Corsan, Daniel, e telespectadores. Então, a princípio, torce para que nada de anormal ocorra nessa parte aí lá de fornecimento de água por parte da Corsan, da estrutura da Corsan, e que tudo continue normal, pelo menos nesse setor, Daniel. Lena, muito obrigado pelas informações. Finalizamos juntos aqui, né, e juntamente com a nossa comunidade, esta edição do NT Sul. Outras atualizações em todas as nossas redes sociais e amanhã nós voltamos ao vivo, trazendo também todos os detalhes nesta cobertura sobre as enxurradas aqui no Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul. Lena, obrigado pelas informações, obrigado a você de casa pela companhia e a gente termina como começamos, destacando força e fé para todos nós. Até amanhã. Tchau.